Então, as causas pode ser a dieta, má alimentação, o equilíbrio, a desbiose, desequilíbrio de bactérias, a velocidade do trânsito intestinal. Quanto mais demora para sair o cocô, mais inflamação. Exposição a antígenos indesejados, pode ser alimentos, toxinas. Então, essa impermeabilidade intestinal está ligada a quê? Doença intestinal inflamatória, artrite, psoríase, dermatites, eczemas, problemas de pele, hein, que muita gente tem, urticárias, múltiplas sensibilidades químicas, síndrome do intestino irritável, síndrome da fadiga crônica, é isso mesmo, aquele cansaço que você sente constantemente, vem do intestino, pancreatite crônica, fibrose cística, asma, espondilite anquilosante, doença de Crohn. Então, tem um expressivo número de pacientes que apresentam diversos sinais e sintomas, aparentemente sem relação, né? A medicina convencional fala, não tem nada a ver. O que o intestino tem a ver com espondilite, né? Com a asma, né? Então, mas pode estar implicados com distúrbios na permeabilidade intestinal. Então, tem estudos que relacionam a microbiota intestinal, a síndrome metabólica, que é quando tem disfunção, né, triglicérides alto, hipertensão, diabetes, e a obesidade. Está tudo ligado, gente que não consegue emagrecer, desequilíbrios aí da microbiota. E ao descobrirem essas diferenças, tem um barulhinho aí, Lisane. Então, quando se descobre essas diferenças na composição e no metabolismo da flora intestinal, ao comparar a microbiota de indivíduos gordos e magros, ao ponto de ser criado o termo microbiota obesa. Então, as pessoas que têm dificuldade em emagrecer já está sendo chamado, né, da microbiota obesa, porque tem bactérias como os LPS, né, bactérias degradadas lá, que não deixam o emagrecimento acontecer. Então, tudo isso, todas essas patologias que eu citei, tem tudo a ver com o intestino. Por isso que a gente prioriza a limpeza do intestino e a gente já começa esse protocolo aí, já atacando o que te faz mal. Sim, quando a Sandra fala de intestino, essa permeabilidade, né? A gente vê que esse termo, que ela não falou hoje, que eu adoro que ela fala. Qual é o termo que eu gosto que você fala, doutora Sandra? Intestino careca. Quando eu falei da eu estava aqui esperando o gancho para pegar o careca, que é o leaky gut, que é como se fosse uma parede cheia de buracos, porque esse intestino ele tem que ter uns pelinhos, para a gente imaginar um tapete alto, né, com uma altura considerável ali, para quê? Para que essas vesículas elas façam toda a movimentação. Então ele fica careca, ele fica permeável, ele fica com furo, é o chamado o leaky gut. Então, nos últimos tempos, estão muito adaptados a falar para as pessoas que fazer diagnóstico que elas têm síndrome do intestino irritável, e ótimo. Então elas chegam como na clínica, dizendo que eu tenho síndrome do intestino irritável. Você não pode se conformar com que você recebe diagnóstico, eu tenho e pronto. Não, você tem que entender tudo isso que a doutora Sandra falou são as causas desse intestino irritável, são as causas desse intestino impermeável. Então, muitos médicos tradicionais vão falar exatamente isso, que é uma loucura, onde já se viu, não tem evidência científica. Se não tem evidência científica, se você jogar num PubMed ou num Google acadêmico, você passa, eu não sei quantos anos que você vai passar lendo isso, né? Porque o que é um intestino irritável? É o trato digestivo, onde esses alimentos vão se decompondo e esses nutrientes, eles dificultam a absorção, porque todo o trajeto de absorção, todo o trajeto de mastigação, todo o trajeto de quebra de macromolécula acontece nesse contexto. Então, a gente pode falar com muita tranquilidade, porque como dentista, o trato gastrodigestivo acontece na primeira fase, na boca, onde você tem que ter todos os dentes com uma oclusão perfeita, todos embricados, todos com cúspides. Se tiver dentista, vão escutar, né? Tem que ter até o tripoidismo ali, né? Os molares têm que ter pelo menos 3 tripoidismos das cúspides para que faça uma boa maceração do alimento. Por quê? Essas moléculas grandes têm que ser digeridas onde? Dentro, quebradas onde? Dentro da boca.
Uma vez quebrada dentro da boca, isso entra no tubo e ela tem que chegar dentro desse processo digestivo. Esse papel do processo digestivo é uma proteção super importante. Por quê? Porque aí você vai fazer uma série de barreiras. E quando ela fala do leaky gut, ou do intestino careca, que ela repetiu ali, a gente não tem mais essa proteção. Você abre uma porta, ou várias portas, né? Porque são várias membranas rompidas. Você abre ali você abre um acesso para a corrente sanguínea que antes você não tinha, porque esse intestino tinha que ser um tubo entre boca e ânus blindado. E quando você começa a ter esses furos, você tem esse vazamento. E essa série de doenças que ela relatou, né? Então, quando você fala assim, nossa, eu vou ter um problema de uma espondilite, eu vou ter problema de uma psoríase, porque por conta do que eu comi, muitas vezes você está tratando a espondilite, você não está entendendo qual é a causa. Quando você parar com aquele remédio, que vai remediar, o que vai acabar acontecendo? Vai retornar o problema, porque você não trabalhou na causa. Então, essas vesículas todas, elas servem para quê? Para segurar essas toxinas. E hoje a nossa carga tóxica ela é extremamente grande. Então, só a própria carga tóxica, ela já levaria para toda essa permeabilidade intestinal, né? Tudo isso já faria a parede estar alterada. Então, a gente tem uma modificação genética dos alimentos, assim, surreal. Quando você para estudar, é muito grande. Nós sabemos dos macros, né, dos mais populares, mas tem muita coisa modificada geneticamente. Desde que o homem foi criado, desde que Deus criou o homem, suas células não modificaram. Então, Deus criou o homem, Deus criou o alimento, porém, esses alimentos foram modificados. Então, esse trato gastrointestinal, ele está sofrendo muito por essa modificação, porque a gente não está preparado para essa enorme carga tóxica. Tá? E a gente está falando aqui de todo tipo de carga tóxica alimentar, de carga tóxica metálica, porque você tem que imaginar até mesmo de eletroeletrônico, porque tudo isso vai formar o quê? Barreiras. Essas barreiras, elas vão formar questões onde vão parando todo esse bloqueio, você não tem um fluxo que anda, isso vai bloqueando. Então, esse intestino permeável, ele piora muito o quê? Com a ingesta de açúcar e de carboidrato. E hoje, na escola, se vocês olharem o livro de vocês, se vocês tiverem a minha idade, que eu tenho 50, eu aprendi que a base da pirâmide era a proteína. Hoje a base da pirâmide virou o carboidrato. Então, olha a quantidade excessiva desses açúcares. Se você perguntar para um carboidrato, meu filho, o que você vai ser quando você crescer? O que ele vai responder, Sandra? Açúcar. Todo carboidrato vira açúcar. E esse açúcar é extremamente degenerativo para essa parede intestinal. Então, quando a gente fala só do açúcar, não é o açúcar aquele que vem no pacotinho, nós estamos falando de açúcar em geral. E carboidrato cresceu, virou gente grande, o sonho dele é virar açúcar, tá? O álcool em excesso. Então, muitas vezes a gente vai pensar, então, o álcool que eu bebo, eu não bebo, doutora, você não bebe, mas você passa álcool gel na mão, você lava o cabelo com shampoo de álcool, você faça perfume que tem álcool, você passa álcool na mesa, você passa álcool no vidro, você passa álcool no produto de limpeza, você coloca álcool no desinfetante. Então, essa enorme quantidade de excesso, né? A gente falando do que vai prejudicar esse intestino. Ah, mas o álcool vai prejudicar? Porque você acha que se você passou um álcool na mão, isso não cai na sua corrente sanguínea? Lógico que ele cai na corrente sanguínea, tá? E ele vai depledar vitaminas A, ele vai depledar vitaminas D. Essa inflamação que o corpo vira são as síndromes que a Sandra falou. Né? Então, assim, eu estou cansada por quê? Você está cansada pelo que você comeu. Você está estressado por quê? Você está estressado pelo que você comeu. Porque é um estresse crônico que vem sendo o quê? Distribuído durante todo esse trato gastrointestinal. E aí também, de novo, a gente tem o intestino permeável. Quando a doutora Sandra fala que ela passou por uma situação e era muito difícil, ela sofria muita dor, essa é a ponta do iceberg. Ela foi a população do extremo, tá? Mas a gente tem vários níveis. E hoje, quando a gente pega as crianças, eles estão extremamente já debilitados, estão todos de intestino careca, porque a ingesta de carboidrato começa desde muito cedo. Então, essa má digestão, esse mau funcionamento do intestino leva ao quê? Uma colônia de bilhares de bactérias. Né? Algumas são benéficas e algumas não são benéficas. E quando você entra, elas têm que estar lá, as bactérias, as boas e as ruins, mas tem que ter uma sinergia, tem que ter um equilíbrio. Quando a maioria do mal ganha, essa parede é rompida. E tudo isso entra
para dentro da corrente sanguínea. Outra coisa que influencia muito vai ser o quê? O uso abusivo dos laxantes. Então, como a doutora Sandra falou, sofria muito com constipação. Então, quantas vezes a gente escuta que a pessoa tem constipação, não vai no banheiro? Ah, não, mas eu uso um laxante. Será que ele é irritativo? É óbvio que se ele promoveu o aumento do peristaltismo, o aumento da movimentação dessa parede, é óbvio que ele irritou. Porque se não tiver ninguém irritando, ele não vai entrar em movimento. Tá? Então, esses laxantes têm sido assim, em larga escala. Tá? Essa enorme quantidade de alimentos processados. Né? Quando você pensa em alimento processado, eu como. Quantas vezes a gente recebe as pessoas na live, perguntam para Sandra, na consulta, eles falam com a gente. Não, eu como super bem. O que ele come super bem é produto processado. Produto processado não é alimento. O alimento é o que está na natureza, tá? Óbvio que o envelhecimento, infelizmente, também ajuda. O que você produzia com 20 anos, você não produz mais com 30, você não produz mais com 50, você não produz mais com 50, com 80, tá? O estresse também tá aí, né? E se a gente tem crianças hoje com estresse, você imagina os adultos com estresse. Quem serão esses próximos, né? E muitas vezes, quando a gente fala de açúcar, a primeira coisa que vocês vão fazer é sair correndo para trocar por um adoçante. E eu tenho só uma coisa para dizer para vocês: açúcar é açúcar, não importa de onde ele vem. Você tem uma área na língua que chama mame. A hora que o açúcar entrou em contato, pá, bateu lá, ele avisa o cérebro. Ele diz assim: o cérebro avisa o pâncreas, diz: bora lá produzir insulina que tá chegando, galera, aí para a gente trabalhar. E tudo hoje tem açúcar. Então não adianta você, então eu vou fazer uma dieta diet aqui, sei lá se usa diet ainda, né? Eu vou fazer uma dieta aqui que é em baixo açúcar, zero açúcar. E usa sucralose, aspartame, sacarina, seja lá o que for, açúcar é açúcar. Mas eles usam açúcar de maçã. É açúcar. Não deixa de ser açúcar. É isso que a gente tem que fixar. Não dá para trocar 6 por meia dúzia, tá? Então, a gente tem que imaginar que essas dietas, que elas estão associadas a um alto índice de carboidrato, um baixo teor de fibra, ela vai ter o quê? Uma carência muito grande de vitamina, tá? Então, essas doenças associadas, que sejam celíacas, que sejam inflamatórias, de Crohn, retocolite, a Sandra acabou não falando de Crohn, mas as pessoas já chegam com a diante, eu tenho doença de Crohn, então eu tomo medicação para isso. Mas peraí, você toma medicação e você está olhando o que está causando, o que está levando você a ter Crohn, tá? Diabetes, depressão, obesidade, alcoolismo, Parkinson, autismo, todos os tipos de alergia que ela citou, tá? Esses sintomas, eles são muito gritantes, porque o vazamento desse resto de alimento e dessas bactérias estão na corrente sanguínea. E estão fazendo o quê? Diminuindo o seu sistema imunológico.